Olá, chegou a hora de você fazer contato direto com os senadores e com tudo que está em discussão nas ruas, nas redes sociais e aqui no Senado Federal. Está começando mais um Alô Senado. O tráfico de drogas deveria ser considerado crime hediondo? Qual é o impacto até o momento da lei que regulamenta a profissão de motorista? O serviço de atendimento nos bancos públicos melhoraria se eles fossem privatizados? A reforma tributária e a reforma política podem ser feitas separadamente ou uma depende da outra? No Passeata Eletrônica, a gente conversa com a senadora Ana Amélia sobre a comunicação entre representantes e representados nas redes sociais. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com a mensagem do Paulo Moraga, da cidade gaúcha de Rio Grande. Na opinião dele, o tráfico de drogas muitas vezes atinge crianças em formação, o que torna esse crime extremamente grave. O Paulo pergunta aos senadores: o tráfico de drogas não deveria ser considerado crime hediondo? A resposta fica por conta do relator da Comissão de Reforma do Código Penal, o senador Pedro Tax. Paulo, muito obrigado pela sua participação, Paulo do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que a lei dos crimes hediondos, a 8.072, ela estabelece crimes assemelhados a crimes hediondos, dentre eles o tráfico de drogas. Você tem razão, existem alguns crimes que são mais nojentos do que outro. Hediondo significa aquele que é nojento, que dá asco. O tráfico de drogas prejudica a sociedade, porque deixa doente membros desta sociedade. Crianças, jovens, adolescentes comprometem o seu futuro em razão da contaminação pelo tráfico de drogas. Eu também defendo penas severas para o traficante. Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de cometer o crime, mas sim a certeza de que ele será punido. Eu defendo sim, como relator do Código Penal, do novo projeto do Código Penal, que a pena do tráfico de drogas seja pena alta, severa. Este merece sim cadeia, eu concordo com você. Meu nome é Daniel Moita Zeklinski, sou de Chapecó, Santa Catarina. Gostaria de perguntar para o senador Paulo Paim. Senador, a nova legislação sobre os motoristas profissionais, ela apresentou as melhorias previstas nas condições das estradas e das categorias profissionais, ou serão necessários reajustes para atender aos anseios das categorias profissional e laboral? Daniel, eu fui relator dessa lei, a lei original é do Tarcísio Zirma, ex-deputado federal e ex-prefeito de Novo Hamburgo, e na relatoria nós construímos um grande entendimento, onde participaram empregadores e empregados. A lei, num primeiro momento, deu um impacto, porque ela regulou inclusive a carga horária, regulou responsabilidade de ambos os lados. Claro que alguns ajustes quanto às paradas, quanto à infraestrutura, quanto à melhoria das rodovias terão que ser feitos, mas sem sombra de dúvida os acidentes no trânsito, principalmente aqueles de transporte de carga ou coletivo, diminuíram a partir da lei. Então a lei atingiu em parte o seu objetivo. Agora eu apresentei o Estatuto do Motorista. Entendemos que no Estatuto do Motorista nós vamos aprimorar ainda mais a lei e vamos garantir, inclusive, a aposentadoria especial para todo o profissional que atua no volante. Já ficou claro que as redes sociais encurtam e muito a distância entre os brasileiros e os seus representantes no Congresso Nacional. Você vai ver agora com a senadora Ana Amélia um exemplo de como isso acontece. É uma coisa impressionante o que eu percebo e a força que tem. Muitas das iniciativas que eu faço aqui no Congresso de projetos são vindas pelo Twitter, na discussão de projetos. A pessoa manda um Twitter, aí ele diz, olha, senadora, por que a senhora não faz isso? E aí a gente vai atrás e examinar se já tem lei, se ela falta complementar, se não tem ou se tem, o que a gente tem que fazer. Então agora mesmo, veja só, numa coisa muito singela, vou dar um exemplo. Eu fui no cinema e fiquei alarmada com o volume alto do comercial. Parecia que ia estourar o tímpano da gente. E eu não sei como é que as pessoas não reagem a isso. E eu estava lá e comecei a tuitar. É ensurdecedor o volume do comercial do cinema Cinemark no Iguatemi, em Brasília. Olha, eu recebi imediatamente umas 10 ou 15 mensagens dizendo, mas aqui no Rio, aqui em São Paulo, aqui é assim também, é horrível e tal. Bom,
visto que quando aconteceu isso, uma pessoa me disse assim, mas já existe uma lei para isso, que trata exatamente do volume dos comerciais na televisão e nos cinemas e no rádio. A rede social tem uma utilidade, para mim, é uma ferramenta essencial e fundamental. É ela que me traz as demandas da sociedade, em todas as áreas, na saúde, na segurança e em todas elas, como essa do volume alto dos comerciais no cinema. Lá do Rio de Janeiro, o Alô Senado recebe a mensagem da Ildete Moura da Cunha. Ela critica a má qualidade dos serviços nos bancos públicos. De acordo com a Ildete, esses bancos são os piores no atendimento aos idosos, a mulheres com crianças de colo e a pessoas com deficiência. Na opinião dela, os funcionários dos bancos públicos não trabalham bem porque sabem que não serão mandados embora. A Ildete pergunta aos senadores: por que não privatizar os bancos públicos como forma de melhorar a qualidade do atendimento? Com a palavra, o senador Inácio Arruda. Ildete, primeiro um grande abraço, prazer responder a sua pergunta. Na verdade, não é um problema de ser banco público ou privado, porque o sistema que rege os funcionários de um banco público e de um banco privado é o mesmo. Então, todos eles são seletistas, todos eles podem ser mandados embora a qualquer hora. Nós temos que trabalhar para cobrar mais, exigir mais dos bancos. Não é nenhum problema de legislação, existe já leis e modificações da legislação obrigando os bancos públicos a oferecerem um serviço de maior qualidade, de mais qualidade. E para nós brasileiros, e no mundo inteiro é assim, os bancos públicos eles são fundamentais para um programa de desenvolvimento do país. É através dos bancos públicos que nós fazemos os principais financiamentos. Por exemplo, a Caixa Econômica é a principal financiadora, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. O BNDES é o banco público responsável pelo investimento em grandes programas industriais, agropecuários e também grandes programas de serviço no país. Quer dizer, o Banco do Brasil é o banco que também tem a responsabilidade, por exemplo, o maior programa de apoio à agricultura familiar, o PRONAF, é financiado via o Banco do Brasil. Quer dizer, são instituições públicas com grande capacidade e com grande compromisso com o nosso país. Então, nós não teríamos, na verdade, que privatizá-las. Nós temos que aperfeiçoá-las e fazer com que queixas importantes da população, como a que você está fazendo, possam ser ouvidas e as deficiências corrigidas. Reforma tributária e reforma política. Essas são questões que preocupam o Francisco Evaldo da Costa, que escreveu para a gente lá do estado do Acre. O Francisco quer saber dos senadores: como se pode mexer na tributação sem antes fazer a reforma política? Na opinião do Francisco, uma reforma precisa estar atrelada à outra, já que os gastos da União com os poderes executivo, legislativo e judiciário são maiores do que o orçamento da educação e da saúde juntos. Francisco, quem responde a sua pergunta é o senador Pedro Simão. Olha, meu amigo Francisco, você tem razão. O que nós gastamos com a educação é um absurdo. Aí está a presidente Dilma, numa boa hora, noticiando que todo o lucro que nós vamos ter com o petróleo do subsolo do mar será aplicado na educação. Agora, a reforma política e reforma tributária estão dentro do mesmo contexto. Fazer uma, tu não faz sem fazer a outra. Elas são concomitantes, tanto que não sai nenhuma nem outra, porque ninguém quer mudar. Ninguém quer fazer reforma política. Ninguém quer perder nada do que tem. E o governo federal não admite fazer a reforma econômica, a reforma tributária, por uma razão muito simples. A União está com tudo. A União está com o grosso do orçamento. E os estados e os municípios têm que vir de chapéu na mão aqui e pedir caridade. Se depender de qualquer presidente, não vai ter reforma tributária nunca. E se depender dos donos de partido, não vai ter reforma partidária nunca. Só se o povo intervir. Se a sociedade manifestar, como se manifestou na hora da ficha limpa, como se manifestou na hora do mensalão. As redes sociais, o povo na rua, os jovens podem colocar contra a parede. Tanto o Congresso como o Poder Executivo. Do povo, de fora para dentro, as reformas podem sair. Mas de dentro para fora, de dentro do Congresso e de dentro do Poder Executivo, não se muda nada.
E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui, mas espera contar com a sua participação nos próximos programas. Mande a sua pergunta para a gente. Para enviar seu arquivo de vídeo é só acessar www.senado.leg.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/tv. E por telefone, você já sabe, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!